Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Leia silenciosamente, por favor, especialmente a partir do verso 11 até o verso 17. Atos 12, 11 a 17. O evangelista Lucas, por inspiração de Deus, nos prometeu, desde aquela abertura do livro dos Atos dos Apóstolos, de que ele seria cuidadoso na seleção que fez dos fatos que registraria. Sem dúvida, de novo, uma seleção feita a partir da orientação de Deus, ou seja, tudo aquilo que está contido nesta narrativa inspirada traz ensino. E essa é, sabemos, uma das formas dinâmicas pelas quais Deus fala a cada um de nós e a igreja através das Escrituras. Nós temos, sobretudo na narrativa, esta maravilha que é aprendermos preceitos, identificarmos a vontade de Deus em meio a situações cotidianas. Quando lemos as narrativas, nós, quem sabe, nos identificamos mais facilmente, porque conseguimos entrar nas histórias e conseguimos nos perceber ali e assim apreender aquilo que precisamos de fato aprender, entender e obedecer da vontade de Deus. Até esta altura do livro de Atos, Lucas nos mostrou coisas espetaculares, fenomenais mesmo, maravilhosas. Ou seja, enquanto conta a maneira como a igreja foi cumprindo a missão, enquanto a igreja avança nesse testemunho, vimos já até aqui milagres, já vimos claras operações da parte de Deus, já vimos a resistência na fé, já vimos perseguição, conflito, dificuldades, já vimos disciplina da parte de Deus. Então o cenário é um cenário grande, a cena é grande aqui. Vocês estão lembrados? Pedro está preso e Deus promove mais uma vez uma maneira maravilhosa para libertá-lo e assim reafirmar para a igreja de que o Senhor está conduzindo todo esse processo. Mas em meio a esta narrativa surge quase que um pequeno detalhe. Nós diríamos até surge uma figurante chamada Rode. Para quem ler rapidamente, quem sabe não preste muita atenção, mas a essa altura da narrativa, neste momento, neste fato, sem dúvida que Rode é uma pessoa importante. Que é importante, antes de tudo, dentro desse projeto divino. Como você se identifica quando ouve a respeito de Rode? Quem é você dentro deste projeto? Nós sabemos que a história continua, não só continua no livro dos Atos, não só continua ao longo do próprio Novo Testamento, mas a história continua ainda nos nossos dias. Nós somos a Igreja do Senhor, nós estamos sendo movidos por esta dinâmica do Espírito Santo, nós ainda participamos dessa tarefa, desta missão. Isso move a nossa mente, o nosso coração, toma as nossas preocupações. Mas nós, sobretudo, que estamos envolvidos com uma perspectiva de ministério, e alguns até com o ministério ordenado, precisamos sempre nos recolocar dentro desse processo. Quem é você nesse processo? Quem é você em Cristo nesse processo? Onde está você agora no ministério, no serviço cristão? Rode, uma criada, uma serviçal, uma empregada naquela casa. O que está acontecendo à sua volta, como disse, é algo maravilhoso. Tem apóstolo no meio, tem anjo no meio, tem milagre de portões se abrindo, tem famílias de referência nessa história, a casa de Maria, João Marcos, que tem um papel interessante ao longo dessa narrativa. Há milagres aqui, mas lá está Rode.
E Lucas separa alguns apontamentos a respeito do serviço de Rod. Uma coisa interessante, antes de mais nada, é que se quisermos montar na nossa mente este espaço de serviço de Rod, desta empregada, dessa serviçal, talvez seja um espaço reduzido entre o portão e a sala, não é isso? E é difícil de sabermos exatamente como era este desenho aqui. Alguns pensam a porta, um corredor e a sala, um salão maior na casa. Alguns outros pensam o portão, muros, um pátio e a casa, a sala. O fato é que ela, nesse momento, está vivendo um espaço de tensão ministerial. Aquilo que alguns chamam de média gerência, que talvez seja um dos lugares mais difíceis de se trabalhar. Você tem gente cobrando de cima e gente que você precisa liderar abaixo de você. Quem sabe é o típico espaço do seminarista, né? Você tem expectativa daqueles que estão liderando você e você tem expectativas também daqueles que são liderados por você. Esse é um espaço difícil de se trabalhar. E aqui às vezes parece que, segundo este relato, Rod fica até atucanada, fica até desorientada. Alguns dizem, por que não abriu logo aquele portão? Por que não abriu logo aquela porta? Não sei sequer se ela tinha autorização para fazer isso. Como manter esta lealdade e esta fidelidade de Rod no seu espaço de serviço, no seu espaço ministerial, quando às vezes você sequer se percebe como alguém respeitado naquilo que está fazendo. Quando às vezes sequer se percebe alguém reconhecido naquilo que está fazendo. Como lidar com essas expectativas? Como lidar com estas cobranças? Como definir exatamente o que você pode e o que você não pode fazer? Síndrome de Rod. Difícil administrar isso. Parece que Rod se concentrou numa coisa, pelo menos. Manter o seu entusiasmo, em primeiro lugar. Rod não deprimiu. Chegaram a dizer, estás louca, você está fora de você mesma, você perdeu a noção das coisas. Mas diz o texto que ela foi insistente. Ele está aí. Ou seja, ela manteve a consciência dos fatos, manteve a consciência da verdade, concentrou-se nesta verdade e insistiu que, no mínimo, o seu papel principal era comunicar uma realidade. Isso está acontecendo. Lembra? Os irmãos estavam reunidos, estavam orando. A única pessoa autorizada por Deus, quem sabe, para interromper aquela reunião de oração era Rod. Por quê? Porque ela tinha uma comunicação a fazer que estava diretamente ligada àquilo que aqueles irmãos estavam fazendo. Queira ou não, eles precisavam parar para ouvi-la. Ela teve paciência suficiente, entusiasmo suficiente e convicção suficiente para insistir na mensagem que tinha. Voltamos a esse espaço de tensão, com o qual, quem sabe, você esteja ainda lidando e vai lidar ao longo do seu ministério todo. Daqui para frente é cada vez mais tensão, porque há tantas vezes muita dificuldade para todos nós, mesmo os ministros mais antigos, de identificarmos com clareza estes espaços. Mas antes de mais nada, sejamos leais e fiéis ao Senhor, na medida em que Ele está trabalhando usando equipes. Rod não era sozinha ali. Por outro lado, aqueles irmãos também não estavam sozinhos. Rod fazia parte de um todo. E ela se esforçou para cumprir o seu papel dentro desse processo de articulação, na verdade. Ela insistiu em falar este fato, em anunciar esta realidade, em falar esta verdade. E esperou. Diz o verso de número 16 que Pedro continuava, insistia, permanecia batendo, e quando abriram, viram-no e se surpreenderam, pasmaram. Você está lá falando a respeito da verdade. Você está lá se esforçando para ser exemplo e refletir a verdade que você está ensinando. Nem sempre você é bem entendido. Às vezes você sofre até reprimendas, sofre dificuldades para continuar fazendo o que deve e precisa fazer.
Às vezes você é tentado ao desânimo. Às vezes é tentado pelo inimigo das nossas almas a desistir. Mas se o que você está falando, se o que você está fazendo é a verdade, insista nisso com paciência, sem perder o entusiasmo. Primeira grande expectativa que você precisa corresponder, e eu também, é a expectativa dos céus. Nós cremos que Rod, dentro desse processo todo, aos olhos dos anjos, aos olhos de Deus, diante do céu, era muito mais do que uma mera figurante nesta cena. Era instrumento de Deus, era oportunidade de Deus de demonstrar e manifestar o trabalho de Deus no meio de nós. É interessante porque aqui, para variar, há outro contraste, porque não simplesmente não criam naquilo que Rod estava comunicando ou demonstrando. Na verdade, isto representava que não estavam crendo no poder de Deus, porque era isto que a igreja estava, por certo, pedindo. E eles custaram a discernir que Deus já estava respondendo. Feche os seus olhos, por favor. Tente, em alguma medida, trazer à sua mente, quem sabe visualizar, quem sabe tornar concreto aquele espaço que às vezes é espaço de tensão para você no serviço, no ministério, nas tarefas que você tem recebido a esta altura. Isso às vezes representa, como foi o caso de Rod, tensões nas relações, às vezes dificuldade para perceber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Antes de tudo, busque o Senhor para identificar claramente a verdade. Busque diante do Senhor para identificar cada vez mais claramente aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida na posição em que Ele colocou você nesse momento. E por mais estreito, por menor que pareça esse espaço de ministério, não se sinta simplesmente um mero detalhe figurante neste processo. Você é uma vida, você é uma pessoa, você é um instrumento que Deus está usando. Então mantenha o seu entusiasmo, mantenha a sua alegria. E embora outros, olhando para você às vezes, no cumprir da sua tarefa, não entendam você, às vezes até critiquem você, às vezes até banalizem o seu serviço, você tem consciência de que está cumprindo aquilo que Deus quer. Permaneça focado nisso, insista nisso. De uma forma cristã, de uma forma amorosa, mas de uma maneira firme. Porque Deus vai continuar o processo de levar essas próprias pessoas a perceberem que você está lutando e trabalhando em função de uma verdade que o move. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.